Audioleitura. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lei nº 9.361, de 5 de julho de 1996. Atualizada até a Lei nº 12.639, de 6 de julho de 2007. Cria o Programa Estadual de Desestatização, PAD, sobre a reestruturação societária e patrimonial do setor energético. O governador do Estado de São Paulo. Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta, e eu promulgo a seguinte lei. Capítulo 1º, do Programa Estadual de Desestatização. Seção 1ª, dos Objetivos do Programa. Artigo 1º. Fica criado o Programa Estadual de Desestatização, PAD, com os seguintes objetivos. Inciso 1º. Reordenar a atuação do Estado, propiciando a iniciativa privada. Alínea A. A execução de atividades econômicas exploradas pelo setor público. E a linha B, a prestação de serviços públicos e a execução de obras de infraestrutura, possibilitando a retomada de investimentos nessas áreas. Inciso 2º. Permitir à administração pública. A linha A. A concentração de esforços e recursos nas atividades em que a presença do Estado seja indispensável para a consecução das prioridades de governo, especialmente nas áreas de educação, saúde e segurança pública. E a linha B, o oferecimento de serviços e equipamentos públicos com atendimento dos requisitos de modicidade, regularidade e eficiência, garantida a fiscalização pelos usuários. Inciso 3º. Contribuir para a redução da dívida pública, concorrendo para o saneamento das finanças do Estado. Seção 2ª. Das atividades, sociedades, direitos e bens incluídos no PAD. Artigo 2º. Ficam incluídas no PAD a execução dos serviços e obras públicas, objeto de concessão, permissão ou autorização, observado o disposto nesta lei e na Lei nº 7.835, de 8 de maio de 1992. As sociedades relacionadas no capítulo 4º e no anexo 1º desta lei. Parágrafo 1º. A inclusão no PAD de sociedades não relacionadas no capítulo 4º e no anexo 1º desta lei dependerá de prévia autorização legislativa. Parágrafo 2º. A administração superior das sociedades de que trata este artigo atuará no sentido de atender aos objetivos da desestatização. Parágrafo 3º. Aplicam-se os dispositivos desta lei, no que couber, à alienação das participações minoritárias diretas e indiretas do Estado no capital social das sociedades referidas neste artigo. Seção 3ª. Dos projetos de desestatização. Artigo 3º. O PAD será implementado mediante projetos de desestatização, que poderão compreender as seguintes modalidades. Alienação de participação societária, inclusive do controle acionário, mediante ofertas públicas. Abertura de capital social mediante oferta pública de ações. Renúncia ou cessão, total ou parcial, dos direitos de subscrição de ações, em aumento de capital social, por parte do Estado ou da respectiva controladora. Alienação, arrendamento, locação, comodato, permuta, transferência ou cessão de elementos do ativo patrimonial. Reestruturação, dissolução de sociedades ou desativação parcial de seus empreendimentos, com a consequente alienação de seus ativos. No caso do setor energético, transmissão de direitos derivados das respectivas concessões, permissões ou autorizações e de seus ativos, mediante transferência, subconcessão, arrendamento ou conferência, ou por meio da celebração de consórcios empresariais ou de associação com grupos empresariais privados para a constituição de outras sociedades anônimas. E concessão, permissão ou autorização de serviços públicos, bem como cessão, licença ou conferência de direitos delas derivados, nos termos da legislação de regência. Parágrafo 1º. A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de sociedades e a criação de subsidiárias poderão ser utilizadas, quando demonstrada a sua necessidade, para viabilizar a implementação da modalidade de desestatização que melhor atenda ao interesse público. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. O comodato, referido no inciso 4º deste artigo, somente poderá ser utilizado com relação a elementos do ativo patrimonial, cuja operação seja deficitária. Parágrafo 4º. Ficam assegurados, nos termos dos regulamentos internos específicos, os benefícios das complementações de aposentadorias e de pensões previstas na Lei nº 4.819, de 26 de agosto de 1958. Parágrafo 5º. Os reajustes das complementações de aposentadorias ou pensões asseguradas pela Lei nº 4.819, de 26 de agosto de 1958, continuam vinculados à categoria profissional dos empregados das empresas. Parágrafo 6º. Vetado. Capítulo 2º. Do Conselho Diretor do PAD. Artigo 4º. O PAD terá um Conselho Diretor, diretamente subordinado ao Governador do Estado, integrado pelos seguintes membros. O Secretário de Estado do Governo e Gestão Estratégica. O Secretário de Estado de Economia e Planejamento. O Secretário de Estado da Fazenda. O Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. O Secretário de Estado de Energia. O Procurador-Geral do Estado. E 2 membros de livre escolha do Governador do Estado. Parágrafo 1º. Caberá ao Governador do Estado indicar, dentre os membros do Conselho, o Presidente e o Vice-Presidente.
Parágrafo 2º. O titular da secretaria que se vinculem às sociedades a serem desestatizadas e os serviços ou as obras a serem concedidos ou permitidos participará, com direito a voto, das reuniões do Conselho que lhes digam respeito. Parágrafo 3º. O Conselho deliberará mediante voto da maioria de seus membros, tendo o presidente direito ao voto de qualidade. Parágrafo 4º. Ao membro do Conselho é vedado: 1. Intervir em qualquer ato ou matéria do processo de desestatização em que tiver interesse pessoal conflitante com o do PAD, bem como participar de deliberação que a respeito tomarem os demais membros do Conselho, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer constar em ata a natureza e a extensão do conflito de interesse. 2. Valer-se de informação sobre processo de desestatização ainda não divulgado para obter vantagem, para si ou para terceiros. Parágrafo 5º. A participação no Conselho não será remunerada, sendo considerada serviço relevante. Artigo 5º. Compete ao Conselho Diretor do PAD recomendar, para aprovação do Governador do Estado, o cronograma de desestatização de sociedades, de desestatização da execução de serviços e de obras públicas e de desestatização de participações minoritárias e de ativos. A modalidade a ser aplicada em cada desestatização. O preço mínimo a ser observado em cada desestatização, assim como o percentual mínimo de pagamento, em moeda corrente, do preço das ações, bens, direitos ou valores objeto de desestatização. A transformação, a incorporação, a fusão ou a cisão de sociedades e a criação de subsidiárias, assim como outras formas de reestruturação societária e patrimonial, necessárias à viabilização das desestatizações. A determinação, aos representantes do Estado nas Assembleias Gerais das Controladoras das Sociedades a serem desestatizadas, da homologação do preço mínimo de desestatização. Ainda, compete ao Conselho Diretor do PAD recomendar, para aprovação do Governador do Estado, a determinação, aos representantes do Estado nas Assembleias Gerais das Sociedades a serem desestatizadas, da realização de ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou jurídica e das medidas de saneamento financeiro, necessárias à desestatização. A determinação, aos representantes do Estado nas Assembleias Gerais das Sociedades a serem desestatizadas, da criação de ações de classe especial, a serem subscritas pelo Estado, especificando sua quantidade, direitos e vantagens. As condições de oferta, aos respectivos empregados, das ações das sociedades a serem desestatizadas. As condições de oferta, ao público em geral, das ações das sociedades a serem desestatizadas. São, ainda, competências do Conselho Diretor do PAD recomendar, em cada caso, a contratação, nos termos da legislação sobre licitações, pela sociedade a ser desestatizada, de auditorias independentes, sociedade de advogados, pareceres ou estudos especializados necessários à desestatização. Divulgar os processos de desestatização e prestar as informações que vierem a ser solicitadas pelos poderes competentes. Constituir grupos de trabalho, integrados por servidores da administração direta e indireta, para o fim de prover apoio técnico à implementação das desestatizações. Cadastrar e selecionar empresas de reconhecida reputação nas áreas de consultoria, auditoria e outros serviços especializados necessários à execução das desestatizações. Promover articulação com o sistema de distribuição de valores mobiliários e com as bolsas de valores, para facilitar o processo de desestatização. Aprovar seu regimento interno. Elaborar relatório trimestral de suas atividades, incluindo atas de suas reuniões e demais informações relevantes. Expedir as normas necessárias ao exercício de suas atribuições. Deliberar sobre quaisquer matérias relativas ao PAD, encaminhadas pelo presidente do Conselho. E preparar a documentação dos processos de desestatização, para apreciação pelo Tribunal de Contas do Estado. Artigo 6º. Compete ao presidente do Conselho Diretor presidir as reuniões do Conselho. Coordenar e supervisionar as atividades do PAD. Encaminhar à deliberação do Conselho as matérias previstas no artigo 5º desta lei. E solicitar às secretarias de Estado a designação de servidores da administração pública direta ou indireta para integrar os grupos de trabalho, de que trata o inciso 4º do artigo 5º desta lei. Parágrafo único. Nos seus impedimentos, o presidente do Conselho Diretor será substituído pelo vice-presidente. Capítulo 3º. Dos processos de desestatização. Seção 1ª. Dos procedimentos de avaliação. Artigo 7º. A determinação do preço mínimo dos projetos de desestatização levará em consideração estudos elaborados, com base na análise detalhada das condições de mercado, da situação econômico-financeira e das perspectivas de rentabilidade da sociedade, atividade ou bens e direitos a serem desestatizados. Parágrafo 1º. Os estudos a que se refere este artigo serão realizados por empresa especializada ou consórcio de empresas, contratados na forma da legislação sobre licitações, e deverão indicar o valor econômico da sociedade, atividade ou bens e direitos a serem desestatizados, bem como outros parâmetros considerados necessários à fixação do valor de alienação, incluindo o valor de liquidação. Parágrafo 2º. As despesas referentes às atividades previstas no inciso 2º do artigo 5º, devidamente autorizadas conforme disposições estatutárias próprias, serão custeadas pela sociedade a ser desestatizada, que será ressarcida pelo acionista controlador, quando da desestatização.
Parágrafo 3º. Conforme disposto no parágrafo anterior, mediante autorização concedida na forma das disposições estatutárias próprias, também serão custeadas pelas sociedades a serem desestatizadas e ressarcidas, quando da desestatização, pelo acionista controlador, as despesas referentes à publicação e à publicidade do projeto de desestatização respectivo, a remuneração de empresas de consultoria técnica, auditoria ou outro tipo de atividade cabível, e as taxas, emolumentos e demais encargos ou despesas relativas ao processo de desestatização. Parágrafo 4º. O ressarcimento previsto nos parágrafos 2º e 3º deste artigo será devido, também, na hipótese de não se completar o processo de desestatização. Artigo 8º. O Conselho Diretor do PED poderá, observada a legislação federal e estadual, recomendar procedimentos simplificados para os processos de desestatização e para fixação do preço mínimo, nos casos de alienação, arrendamento, locação, comodato, permuta, transferência ou cessão de elementos do ativo patrimonial, de expressão relativa não significa no conjunto desse ativo como um todo. Seção 2ª. Das ações de classe especial. Artigo 9º. Sempre que houver razões de interesse público que justifiquem, o Estado deterá ações de classe especial do capital social das sociedades objeto da desestatização, que lhe confiram poderes a serem definidos no Estatuto Social, abrangendo ainda programas sociais e de desenvolvimento setorial e regional. Parágrafo único. As ações de classe especial somente poderão ser subscritas ou adquiridas pelo Estado. Seção 3ª. Da concessão e da permissão de serviços e de obras públicas. Artigo 10. A desestatização da execução de serviços ou de obras públicas, efetivada mediante uma das modalidades previstas no artigo 3º, condiciona-se à outorga ou prorrogação, pelo poder público competente, de concessão, ou permissão do serviço ou obra objeto da exploração, observada a legislação aplicável. Parágrafo 1º. Os princípios gerais e as diretrizes específicas aplicáveis à concessão ou permissão, definidos pelo poder público competentes, inclusive a minuta do respectivo contrato, deverão constar do edital de desestatização. Parágrafo 2º. No caso do setor de distribuição de gás canalizado, será observado o limite máximo de divisão do território do Estado de São Paulo em 3 áreas de concessão. Artigo 11. Caberá ao concedente ou permitente, de cada serviço ou obra, estabelecer as condições gerais e os regulamentos específicos a serem observados pelo concessionário ou permissionário, atendido, quando for o caso, ao disposto no parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 7.835, de 8 de maio de 1992, submetendo-os ao governador do Estado, ouvido o Conselho Diretor. Iniciar e dar seguimento ao processo de licitação. Parágrafo 1º. As condições gerais e regulamentos citados no inciso 1º deste artigo deverão mencionar a legislação de proteção ambiental, relacionada com o objeto da concessão ou permissão. Parágrafo 2º. Quando o concedente ou permitente for entidade da administração indireta, as providências de que trata este artigo serão adotadas pela Secretaria de Estado a que se encontre vinculada. Artigo 12. Nos casos de serviços públicos prestados por pessoas jurídicas sob controle direto ou indireto do Estado, para promover a privatização simultaneamente com a outorga de nova concessão ou com a prorrogação das concessões existentes, o Estado poderá utilizar a modalidade de leilão no procedimento licitatório, observado o disposto na legislação sobre concessões, os procedimentos para desestatização previstos nesta lei e fixado previamente o valor das cotas ou ações de sua propriedade a serem alienadas. Parágrafo único. Na hipótese de privatização prevista no caput deste artigo, é facultado ao poder concedente outorgar novas concessões, sem efetuar a reversão prévia dos bens vinculados ao respectivo serviço público. Artigo 13. Obedecidos os procedimentos para desestatização previstos nesta lei, a modalidade de leilão poderá ser adotada nas licitações relativas à outorga de nova concessão, ainda que não haja alienação de cotas ou ações representativas de capital social, inclusive serviços de delegação da União na área portuária. Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, fica o poder público autorizado a definir as condições de utilização, reversão e indenização dos bens vinculados ao respectivo serviço público entre poder concedente, concessionário original e novo concessionário. Seção 4ª. Do pagamento. Artigo 14. O governador do Estado, ouvido o Conselho Diretor, definirá as contraprestações que poderão ser aceitas nas alienações previstas no PED, dentre as seguintes modalidades e condições: moeda corrente, créditos consolidados contra as empresas incluídas no PED, ações de emissão da Companhia Energética de São Paulo, CESP, da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, e da Eletropaulo, Eletricidade de São Paulo S.A., na aquisição ou integralização de subscrições de ações das sociedades a serem criadas, de acordo com o disposto no capítulo 4º desta lei, e títulos de emissão da sociedade a que se refere o artigo 28 desta lei. Parágrafo 1º. Os percentuais de utilização das diversas contraprestações serão aprovados pelo Governo do Estado, mediante proposta do Conselho Diretor, acompanhada de justificativa, para cada projeto de desestatização, contemplando obrigatoriamente, no caso de alienação de participação acionária da Fazenda do Estado, ou da Companhia Paulista de Administração de Ativos, CPA, o percentual mínimo de 30% na modalidade de pagamento descrita no inciso 4º deste artigo.
Parágrafo 2º. Caso não se atinja o percentual mínimo previsto no parágrafo anterior na alienação de participação acionária da Fazenda do Estado ou da CPA, as sobras que se verificarem poderão ser alienadas de imediato, independente da obrigação supraestabelecida. Parágrafo 3º. Na aquisição ou integralização de ações de sociedades a serem criadas conforme o disposto no capítulo 4º desta lei, será assegurado o direito de preferência aos acionistas, na proporção das ações que possuírem no capital social da respectiva companhia controladora, aplicando-se, quanto a sobras, o disposto no artigo 171, parágrafo 7º, alínea A, da Lei Federal 6.404, de 15 de dezembro de 1976, observado em sua alienação, o critério estabelecido no parágrafo 1º e Parágrafo 2º. Deste artigo, excluídas da aplicação dessa regra a critério do governador do Estado, e ouvido o Conselho Diretor, as sociedades mencionadas no inciso 2º do artigo 20 desta lei. Artigo 15. Fica o poder público autorizado a proceder à consolidação das obrigações de pagamento e de caráter financeiro decorrentes de norma legal, ato administrativo ou contrato, de responsabilidade da administração direta, das autarquias, das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, e das empresas cujo controle acionário pertença, direta ou indiretamente, ao Estado, em procedimento administrativo a ser definido pelo governador do Estado, em especial quanto aos créditos das instituições financeiras do Sistema de Crédito do Estado, representativos da dívida fundada de responsabilidade do Tesouro Estadual, de suas autarquias, das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, e das empresas por ele controladas, direta ou indiretamente, inclusive em processo de liquidação. Créditos de instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional e instituições financeiras estrangeiras, contra o Tesouro do Estado, suas autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público e empresas por ele controladas, direta ou indiretamente. Créditos representados por títulos da dívida pública de emissão do Tesouro do Estado. Créditos não inseridos nos incisos anteriores deste artigo, contra o Tesouro do Estado, suas autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, e empresas por ele controladas direta ou indiretamente, compreendendo-se estes créditos como aqueles decorrentes da prestação de serviços, realização de obras, entrega do bem, ou de parcela deste, bem como outro evento contratual, a cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de documentos de cobrança, não questionados, no prazo de 120 dias, de sua emissão, salvo se for comprovada a nulidade do crédito, atualizados monetariamente, de acordo com a correspondente variação da unidade fiscal do Estado de São Paulo, desde a data do vencimento até sua efetiva liquidação sem qualquer solução de continuidade. Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a assumir as obrigações nele referidas, de responsabilidade das autarquias, das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público e das empresas controladas, direta ou indiretamente, pelo Estado. Artigo 16. Os créditos decorrentes da consolidação e renegociação, a que se refere o artigo anterior, constarão de sistema de registro e liquidação financeira administrado por instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Artigo 17. Os títulos mencionados no inciso 4º do artigo 14 desta lei, poderão ser utilizados em conformidade com o mesmo artigo, no âmbito do PED e no pagamento de. Inciso 1º. Vetado. Inciso 2º. Bens imóveis que venham a ser alienados, com valor superior a 30.000 UFSPS. Seção 5ª, da divulgação. Artigo 18. A cada processo de desestatização será dada ampla divulgação, visando propiciar ao público em geral conhecimento de suas características e condições gerais, inclusive de alienação e transferência ou outorga de concessão ou permissão, quando for o caso. Parágrafo 1º. Para cada processo de desestatização, será elaborado edital, que conterá todas as informações necessárias, tendo em vista o disposto neste artigo. Parágrafo 2º. O aviso contendo o resumo do edital deverá ser publicado com antecedência, no mínimo por uma vez, no Diário Oficial do Estado e em jornais diários de notória circulação nacional e internacional. Parágrafo 3º. O aviso conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre o processo de desestatização em pauta. Parágrafo 4º. A divulgação relativa a processos de desestatização de sociedade concessionária ou permissionária de serviço ou obra pública, de que tratam os artigos 10 e 11 desta lei, deverá observar as peculiaridades impostas pela legislação específica à natureza e à situação das sociedades e atividades objeto da desestatização. Capítulo 4º. Da reestruturação societária e patrimonial das empresas do setor energético. Artigo 19. A reestruturação societária e patrimonial a que se refere este capítulo diz respeito à Companhia Energética de São Paulo, CESP, à Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, à Eletropaulo, Eletricidade de São Paulo S.A. e à Companhia de Gás de São Paulo, Comgás, bem como as sociedades que vierem a ser criadas em virtude do disposto nos artigos seguintes. Artigo 20. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências necessárias para a criação de sociedades coligadas, controladas ou subsidiárias integrais da Companhia Energética de São Paulo, CESP, da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, e da Eletropaulo, Eletricidade de São Paulo S.A., a serem constituídas sob a forma de sociedades anônimas, de conformidade com o anexo 1º desta lei, observados os seguintes limites máximos. Inciso 1º. A Companhia Energética de São Paulo, CESP, poderá promover a criação de até
A linha A, sociedades dedicadas à geração de energia elétrica. A linha B, duas sociedades dedicadas à distribuição de energia elétrica. E a linha C, uma sociedade dedicada à transmissão de energia elétrica. Inciso 2º, a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, poderá promover a criação de até 3 sociedades dedicadas à distribuição de energia elétrica. Inciso 3º, a Eletropaulo, Eletricidade de São Paulo S.A., poderá promover a criação de até. A linha A, uma sociedade dedicada à geração de energia elétrica. A linha B, 6 sociedades dedicadas à distribuição de energia elétrica. E a linha C, uma sociedade dedicada à transmissão de energia elétrica. Parágrafo 1º. Na constituição das sociedades de que trata este artigo serão observadas as diretrizes relativas aos serviços de energia elétrica previstas na respectiva legislação federal. Parágrafo 2º. A quantidade de sociedades a serem criadas, observados os limites máximos previstos neste artigo, assim como as respectivas áreas de atuação, poderão ser alteradas por decisão do poder concedente dos serviços de energia elétrica, ou por razões de conveniência empresarial devidamente justificadas. Parágrafo 3º. O capital social das sociedades a serem criadas será integralizado em moeda corrente ou mediante a conferência de bens e direitos vinculados às concessões, permissões e autorizações a serem transferidas. Parágrafo 4º. Ficam também autorizadas: 1. A abertura do capital social das sociedades a serem criadas. 2. A cessão, pelo Estado ou por empresa sob o seu controle direto ou indireto, do direito de preferência na subscrição de ações das sociedades a serem desestatizadas. 3. A fixação de nível adequado de endividamento, de curto, médio e longo prazos, das sociedades a serem criadas, tendo por parâmetros o nível tarifário praticado no país e os coeficientes de rentabilidade verificados em empresas do setor energético em condições de exploração eficiente. Parágrafo 5º. A fim de permitir a adoção dos níveis de endividamento a serem fixados nos termos do item 3 do parágrafo anterior, os bens e os direitos a serem transferidos às sociedades a serem criadas poderão ser transmitidos a essas sociedades em contrapartida da integralização do preço de subscrição de ações, debêntures ou outros valores mobiliários. Parágrafos 6º e 7º, revogados pela Lei nº 11.930, de 20 de maio de 2005. Artigo 21. Para a criação das sociedades de que trata o artigo 20 desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências necessárias a promover, em relação à Companhia Energética de São Paulo, CESP, a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, e a Eletropaulo, Eletricidade de São Paulo S.A. A sua cisão total ou parcial, neste caso mediante a incorporação de parcela de seu patrimônio em sociedade a ser criada ou já existente, inclusive com a utilização do patrimônio cindido de outra sociedade. A incorporação total de uma ou mais sociedades existentes ou a serem constituídas em virtude do disposto nesta lei, ou de patrimônio cindido dessas sociedades. A sua fusão ou a fusão das sociedades a serem constituídas em virtude do disposto nesta lei. Parágrafo único. A adoção das hipóteses previstas neste artigo dependerá da variação, em cada caso, das respectivas consequências societárias, comerciais, fiscais e econômico-financeiras. Artigo 22. As sociedades a serem criadas nos termos dos artigos anteriores sujeitar-se-ão ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Artigo 23. As sociedades que resultarem da reestruturação societária e patrimonial prevista nos artigos anteriores, poderão incluir em seu objeto social atividades que permitam a exploração da respectiva infraestrutura para a prestação de outros serviços de natureza pública ou privada, com a produção de receitas alternativas, complementares ou acessórias, inclusive as provenientes de projetos associados. Observado o disposto no artigo 11, parágrafo único, no artigo 18, inciso 6º, no artigo 25, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Artigo 24. Fica o Poder Executivo autorizado, igualmente, a promover aumentos do capital social da Companhia Energética de São Paulo, CESP, da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, da Eletropaulo, Eletricidade de São Paulo S.A., e da Companhia de Gás de São Paulo, Comgás, mediante a conversão de créditos ora detidos ou que venham a ser assumidos pelo Tesouro do Estado contra essas empresas, ou créditos da Companhia Energética de São Paulo, CESP, contra a Companhia de Força e Luz, CPFL e Eletropaulo, Eletricidade de São Paulo S.A. Aumentos do capital social da Companhia Energética de São Paulo, CESP, mediante conferência de ações de emissão da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, da Eletropaulo, Eletricidade de São Paulo S.A., e da Companhia de Gás de São Paulo, Comgás, de propriedade do Tesouro do Estado ou de terceiros. A criação de novas classes de ações representativas do capital social da Companhia Energética de São Paulo, CESP, da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL e da Eletropaulo, Eletricidade de São Paulo S.A., tendo por contrapartida moeda corrente ou valores mobiliários de emissão de sociedades que vierem a ser criadas na forma desta lei. E a inclusão de dispositivo estatutário que permita a criação de novas classes de ações preferenciais, ou aumento das já existentes, sem guardar proporção com as demais, inclusive pela conversão de espécie ou classe de ações já previstas, respeitados os limites estabelecidos no artigo 15, parágrafo 2º, da Lei Federal 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Parágrafo 1º revogado pela Lei nº 12.639, de 6 de julho de 2007. Parágrafo 2º. Fica vedada a participação, como proponente, a aquisição de ações de propriedade do Estado de São Paulo nas concessionárias de eletricidade, a toda e qualquer empresa estatal ou estadual, excluídas as do próprio Estado. Artigo 25. O Estatuto Social das sociedades a serem constituídas poderá autorizar a criação de diversas classes de ações preferenciais, e especialmente, de ações de classe especial, nos termos do disposto no artigo 9º desta lei. Artigo 26. As operações previstas neste capítulo serão encaminhadas, por intermédio do Secretário de Energia, ouvido o Conselho Diretor, à prévia aprovação do Governador do Estado e posteriormente submetidas aos órgãos de administração das sociedades e aos competentes órgãos da União, conforme o caso, mediante proposta de seus administradores ou do representante legal do acionista controlador. Parágrafo único. As propostas mencionadas neste artigo deverão ser apresentadas ao Secretário de Estado de Energia no prazo máximo de 90 dias, a contar da publicação desta lei. Artigo 27. A Companhia Energética de São Paulo, CESP, a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, e a Eletropaulo, Eletricidade de São Paulo S.A. deverão providenciar o cumprimento das normas previstas na Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e na Lei Federal 9.074, de 7 de julho de 1995, a fim de garantir, nos termos e prazos nelas previstos, a prorrogação, o reagrupamento, ou a transferência de concessões, permissões ou autorizações, com o intuito de permitir a reestruturação societária e patrimonial, prevista nesta lei. Capítulo 5º, da Companhia Paulista de Administração de Ativos. Artigo 28. Fica o Poder Executivo autorizado a constituir empresa pública, sob a forma de sociedade por ações e denominação de Companhia Paulista de Administração de Ativos, CPA, para o fim específico de promover a alienação onerosa de ativos patrimoniais a ela transferidos pela Fazenda do Estado, autarquias, fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, e por empresas nas quais o Estado detenha direta ou indiretamente o controle acionário, bem como de emitir e colocar, nos mercados, nacional ou internacional, títulos de qualquer espécie para amortizar, total ou parcialmente, dívidas contratuais do Tesouro Paulista, e de entidades da administração descentralizada. Parágrafo único. A sociedade prevista neste artigo será vinculada à Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda. Artigo 29. A sociedade terá sede e foro no município de São Paulo. Artigo 30. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as medidas necessárias à dissolução da CPA, assim que a sociedade tenha cumprido o objetivo específico para o qual foi criada, obedecidas as formalidades da legislação pertinente. Artigo 31. O capital social inicial autorizado da CPA será de R$ 15 bilhões, dividido em ações ordinárias e preferenciais nominativas, sem valor nominal, podendo o Estado integralizá-la em dinheiro ou em bens e direitos, e participar do capital diretamente ou por entidades de sua administração descentralizada. Artigo 32. A sociedade poderá, para a consecução dos seus objetivos, emitir e colocar, nos mercados nacional e internacional, títulos de qualquer espécie, até o limite de seu capital integralizado aceitando, em pagamentos desses títulos, moeda corrente e os créditos, a que se referem o inciso 2º do artigo 14 e o artigo 15 desta lei. Alienar, mediante autorização do Conselho Diretor do PED e respeitadas as normas e procedimentos previstos nesta lei, e na legislação sobre licitações, os bens e direitos a ela transferidos, aplicando o produto da alienação exclusivamente na amortização de dívidas contratuais do Tesouro Paulista, de autarquias, de fundações instituídas ou mantidas pelo poder público e de empresas nas quais o Estado detenha, direta ou indiretamente, o controle acionário. Oferecer em garantia, mediante autorização do Poder Executivo, os bens e os direitos que vierem a integrar seus ativos, com vistas à obtenção de empréstimos com moeda nacional ou estrangeira, e à emissão de títulos de qualquer espécie nos mercados nacional e internacional, devendo o produto ser aplicado na amortização de dívidas do Tesouro Paulista, de autarquias, de fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, e de empresas nas quais o Estado detenha, direta ou indiretamente, o controle acionário. Parágrafo 1º. Na aquisição dos títulos a que se refere o inciso 1º deste artigo, a realizar-se através de leilões públicos, deverá ser observada a regra de oferta mínima de 20% de títulos para cada modalidade de crédito a ser consolidada especificada no inciso 2º do artigo 14, e nos incisos 4º e 5º do artigo 15 desta lei. Parágrafo 2º. Em havendo sobras nas emissões de títulos da CPA ofertadas em observância ao disposto no parágrafo anterior, fica a obrigatoriedade estatuída no parágrafo anterior automaticamente revogada. Artigo 33. A CPA não disporá de quadro próprio de pessoal, podendo, para a consecução do seu objetivo social, celebrar convênios com órgãos e entidades da administração centralizada e descentralizada do Estado e contratar, observada a legislação pertinente, serviços especializados de terceiros. Artigo 34. A sociedade será administrada por uma diretoria, composta de 3 membros, e por um conselho de administração, e terá, em caráter permanente, um conselho fiscal. Artigo 35. Fica o Poder Executivo autorizado a subscrever e integralizar o capital da CPA com os imóveis relacionados no anexo 2º desta lei. Os direitos de concessão cujo poder concedente seja o Estado. Ações ordinárias ou preferenciais representativas de participações minoritárias do Estado nas empresas relacionadas no anexo 3º.
Ações ordinárias e preferenciais, com direito a voto, excedentes ao número necessário à manutenção, pelo Estado, do controle acionário das empresas por ele controladas, relacionadas no anexo 4º desta lei. Ações ordinárias e preferenciais das empresas incluídas no PAD. Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, o valor das ações será apurado na forma prevista pela legislação pertinente. Artigo 36. Ficam as autarquias Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, DAESP, Departamento de Águas e Energia Elétrica, DAI, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DER, Superintendência de Controle de Endemias, SUSEM, bem como a Fundação para o Desenvolvimento Escolar, FDE, autorizadas a transferir, mediante doação, à Fazenda do Estado, os imóveis de sua propriedade relacionados no anexo 5º desta lei, para posterior transferência à CPA nos termos do inciso 1º do artigo anterior. Artigo 37. Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, na Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, créditos especiais até o limite de R$ 500 mil destinados à cobertura das despesas necessárias à instalação da CPA. Proceder à incorporação institucional da CPA ao orçamento do Estado, neste exercício. Promover a abertura de créditos adicionais suplementares, até o limite necessário para a integralização das parcelas do capital social da CPA subscritas pela Fazenda do Estado. Parágrafo único. Os valores dos créditos adicionais a que se refere este artigo serão cobertos na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. Capítulo 6º. Disposições finais. Artigo 38. O equivalente a 20% dos recursos arrecadados em decorrência da alienação de participação acionária da Fazenda do Estado ou da Companhia Paulista de Administração de Ativos, CPA, deverá ser aplicado em despesas de capital, sendo 10% na área social e 10% na área de segurança pública. Artigo 39. Vetado. Artigo 40. Será de responsabilidade exclusiva dos administradores das sociedades incluídas no PAD o fornecimento, em tempo hábil, das informações necessárias à execução dos processos de desestatização. Artigo 41. As ações de desligamento de pessoal nas sociedades a serem desestatizadas serão acompanhadas de programas de requalificação profissional. Artigo 42. Será assegurada aos empregados das sociedades a serem desestatizadas a oferta preferencial de ações, no montante mínimo de 5% do capital social, no caso das empresas de geração mencionadas na linha A, do inciso 1º do anexo 1º, a que se refere o artigo 20, e de 10% do capital social, no caso das demais empresas, observada na legislação vigente. Artigo 43. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias, a contar de sua publicação. Artigo 44. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a Lei nº 8.326, de 1º de julho de 1993, a Lei nº 8.508, de 27 de dezembro de 1993, e a Lei nº 8.806, de 10 de maio de 1994. Palácio dos Bandeirantes, 5 de julho de 1996. Mário Covas. Anexo 1º. Anexo a que se refere o artigo 20 da Lei nº 9.361, de 5 de julho de 1996. Veja esse anexo 1º no fim do texto desta lei que acabamos de ler, a partir do link que está disponível na descrição deste vídeo aqui de áudio leitura.